10 até 100 imóveis, tá? Tem muito galpão de logística. Tem também galpão de logística. Esses aqui a gente está falando de fundo imobiliário de tijolo. Já te explica a diferença do fundo imobiliário de papel para o fundo imobiliário de tijolo. Então, de 10 a 100 imóveis aqui. Olha o que acontece aqui agora. Então, olha o quanto ficou bacana, porque assim, você agora, antes você ia comprar um imóvel, você ia pegar 200 mil reais, 300 mil reais e imobilizar num imóvel que tem um inquilino só. Se desalugou o imóvel, você fica sem receber, tem que pagar condomínio, etc. Agora, com 100 reais, você diversificou em 10 a 100 imóveis ali, que estão alugados para diferentes inquilinos. Um prédio todo, que está alugado, por exemplo, para 300 inquilinos diferentes. Aí tem outro prédio em outro endereço, está alugado mais para 300 inquilinos diferentes. Você pulverizou o seu risco, diminuiu o custo da administração, porque a mesma equipe de administração administra todos esses imóveis. E o que você vai pagar para ter essa estrutura aqui? Você vai pagar, se for um fundo bem administrado, você vai pagar uma taxa de administração anual que sai direto do fundo mesmo, tá? Não é você que vai pagar. Você vai pagar ali em torno de 2% do patrimônio gerido para eles aqui ao ano, tá? Só que você tem lá uma rentabilidade, por exemplo, né? Um fundo imobiliário vai ter uma rentabilidade em torno de 8% ao ano, já descontado isso aqui. Então isso aqui nem conta, você ganha 8% ao ano líquido. Ou seja, você tem a valorização dos imóveis mais esse 8% de renda líquido. Por isso que tanta gente gosta. Você vai investir 100 mil reais, você ganha 8 mil, né, por ano ali. Bem diferente do tal 0,5 ao mês, que é o que normalmente você vai conseguir ter no aluguel, né? Você vai pegar aí, por exemplo, você tem uma casa de aluguel, você pega o valor que você pagou nela, 200 mil, e multiplica por 0,5, que no caso vai dar um valor muito menor. Você vai ter ali 6%, né? Ainda vai ter todos os custos. Você tem que pagar imposto de renda, você tem que pagar tudo isso ali, você tem que fazer uma administração, você tem que ter desgaste com a imobiliária, você tem que ter todos esses desgastes. Isso aqui fez com que a classe de fundos imobiliários fosse uma das principais classes de ativos do Brasil atualmente. Hoje em dia é muito difícil você encontrar um investidor que passou dos 40 anos de idade que não gosta de fundos imobiliários ou que não tem na carteira, isento de imposto de renda, etc. Então, Raul, se eu tenho um imóvel, eu tenho que pagar IR. Se eu tenho 100, eu não tenho que pagar nada. Exatamente. A legislação brasileira, ela foi feita para isso, né? Então, você acaba tendo isso aqui. Faz a captação, gerencia a carteira de imóveis. Tem diferentes tipos de fundos imobiliários, eu vou tentar entrar em alguns deles aqui. Eu posso conversar com vocês depois sobre as características que você vai procurar, né, nos fundos imobiliários, eu vou falar sobre isso agora, mas eu quero começar aqui falando sobre que tipos você vai ter e quais tipos eu acho mais legal de você fazer o investimento. Então, olha só, quando a gente vem aqui, quais tipos a gente vai ter? A gente diz que o principal tipo melhor para você investir é tijolo. Por quê? Tem fundo imobiliário de papel também. O fundo imobiliário de papel, ele não tem imóveis na carteira. Isso aqui é uma coisa que muita gente acaba fazendo merda. Por quê? Porque ele normalmente paga 1,2% por mês ali de renda. É sério. Chega a pagar 15%, 16% ao ano de renda, o cara fica ganancioso. Mas isso aqui, ó, eles se aproveitaram dessa legislação que foi feita para imóveis, né? Que é uma área que o governo quer incentivar desenvolvimento de casa, desenvolvimento de lajes comerciais. Eles se aproveitaram disso aqui e criaram FIs, mas que não tem imóveis. Ele simplesmente empresta para empresas do ramo imobiliário, aproveitando da legislação. Então eles pegam ali e emprestam dinheiro para construtoras, para empreiteiras, para que essas empresas construam imóveis ali. E aí eles pagam a rentabilidade disso. Só que é o mesmo risco? Pô, não, né? Uma coisa é o risco de crédito, de eu emprestar dinheiro para determinadas empresas. Outra coisa é, se a empresa tiver qualquer problema, eu tenho um prédio que vai ser vendido e vai ser dividido entre os cotistas. Então não é a mesma coisa. Então, o fundo de papel, então, é como se fosse uma LCI, LCA é renda ali. fixa, só que disfarçada de renda variável. Renda fixa perigosa, disfarçada de renda variável. Não é que renda fixa perigosa é ruim. CRI, CRA, debênture, incentivado, etc. São bons investimentos, mas quando você compra sabendo o que está fazendo. Não é que o FII de papel é ruim. Ele vai lá, em vez de você emprestar dinheiro para um só via CRI, você empresta dinheiro para 20 credores. Só que muitas vezes a análise de risco do gestor não é bem feita, aquele processo acaba não sendo tão legal e aí isso prejudica demais. O investidor já foi muito machucado no Brasil, investidor de fundo de papel, tá? E a gente sempre falou aqui a mesma coisa, eu prefiro de tijolo. Aí dentro dessa estrutura de tijolo, você vai ter fundo imobiliário de logística, não é que é tudo igual, tá? Logística, você vai ter fundo imobiliário de hospital, que eu não recomendo, acho meio ruim. Por quê? Porque o hospital você não pode desalugar para ele fácil, né? É difícil tirar um hospital de um endereço. A legislação é impeditiva, porque é um hospital, tem pacientes internados, etc. Logística, então, tem hospital, tem fundo imobiliário de shopping, que porra, shopping é bom, hein? Então, shopping aqui, eu não gosto de palavra estrangeira, não sei porque que não chama isso de outro nome. Lojão. Então, shopping aqui é muito bom também, logística, shopping. Aí você tem também de laje corporativa.
corporativa, né? O tal da laje. Laje corporativa são aqueles prédios espelhados, bonitão que eu falei. Aqui nesses caminhos aqui, ó, você vai ter a melhor segurança e a melhor rentabilidade. Por quê? Não é o que paga mais, mas é o que paga mais constante, é aqueles legal. Não recomendo tanto esses de living, tá? Pra você viver e tal. Isso aí eu não recomendo tanto. Que aluga casa para as pessoas viverem. Recomendo mais esses de shopping, né? Laje corporativa e tal.